Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo? Nesse momento eu quero comunicar a você a causa do erro de muitos não conhecer a verdade, não examinar as Escrituras. Vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, no versículo 29. Diante de um questionamento que Jesus teve por um grupo de religiosos saduceus. Era um grupo judaico de uma religião chamada religião dos saduceus. E esse grupo chega para Jesus perguntando sobre como seria na ressurreição, que tinha uma mulher que foi esposa de 7 irmãos. E na ressurreição eles queriam saber, porque fizeram uma pergunta capciosa. Queriam pegar Jesus em contradição. A paz do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira, já está aí, né, ligadinho? Então, esse grupo de religiosos, eles queriam pegar Jesus dentro de um questionamento capcioso, um questionamento não voltado para aprender. Eles queriam deturpar o que Jesus ensinava. E eles perguntaram a Jesus de quem a mulher seria esposa na ressurreição. E Jesus vai responder para eles o seguinte, Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Não serão anjos, serão como os anjos, como na essência espiritual. Vamos lá. Bíblia Sagrada. O que Jesus vai dizer aqui, a advertência de Jesus, nesse contexto aqui para os saduceus, ela serve para a gente hoje. É muita gente errando. É muita gente seguindo doutrina herética. É muita gente se baseando no conhecimento de Deus dentro de heresias, dentro de anátemas, conceitos vãos e errados. Por que isso? Porque não examinam as Escrituras. Não são prudentes para analisar a doutrina de Cristo. As Escrituras, para a gente se basear numa doutrina que nos guie, que nos corrija, que nos dirija, hoje é a doutrina de Cristo. A igreja tem que estar se conduzindo na orientação e na direção pela doutrina de Cristo. Não é a doutrina A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, por aí vai, o alfabeto todo. Porque é muitas doutrinas que existem. Nós temos que examinar a doutrina de Cristo, conhecer a verdade que liberta, como disse o próprio Jesus, João 8,32. Então, Jesus vai dizer para esse grupo de religiosos, porque no meio do povo judeu tinha várias vertentes religiosas, tinha vários conceitos doutrinários, como hoje também. Hoje tem evangélico, católico, tem adventista, tem testemunho de Jeová, tem várias vertentes religiosas, cada um tem a sua doutrina exclusiva, né? Dizendo que é a de Deus, é a certa. O problema é esse que Jesus advertiu ao povo da religião dos saduceus. Quando eles vêm perguntar a Jesus, se você ler o contexto, vai estar dentro de uma interrogação que eles fazem a Jesus, querendo saber, na ressurreição, se a mulher ia ser esposa de quem? Porque os 7 irmãos que morreram, todos os 7 ficaram com ela. Porque lá era permitido que quando um irmão morresse, o outro irmão que está vivo assumisse ela, e por aí fosse. Isso era uma regra na cultura, na lei judaica, do povo de Israel. Mas vamos para cá, para a essência principal, para nós, igreja, que é a questão do não errar, de conhecer a doutrina. Até porque, escuta uma coisa aqui, Jesus diz, vocês erram por não examinar as Escrituras, não conhecendo nem tampouco o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam e nem se dão em casamento. Olha, amigo, escuta uma coisa aqui. Nós povoamos a terra dentro do propósito de Deus, onde ele criou um homem e uma mulher, o casal,
E a partir desse casal, ele permitiu que na relação conjugal sexual houvesse a geração do ser humano para povoar a terra. Mas na eternidade não vai precisar. Na eternidade não vamos ter isso que hoje a gente vive na terra. Relação sexual. É um prazer gostoso, é muito gostoso. Mas a gente vai ter na eternidade prazeres muito mais gostosos e infindos do que esses que vivemos aqui hoje. Porque hoje temos muitos prazeres aqui na terra. Comer é um prazer, dormir é um prazer, não é? Se divertir dentro de situações é prazer. Sexo, dentro da bênção de Deus, no casamento, com um compromisso, é um prazer muito gostoso, o sexo. Mas lá no céu não vamos precisar mais de comer. Lá no céu não vai ter negócio de sexo. Isso é aqui. Lá no céu não vai ter homem e mulher, porque no céu, os seres espirituais, nós vamos ter corpo espiritual. Não vai ter diferença de gênero. Jesus disse, vocês serão como os anjos no céu. Os anjos não têm gênero, não tem anja. Os seres espirituais não têm sexo feminino ou masculino. São seres espirituais. Isso aí é outro assunto que você precisa se aprofundar para aprender. Para não estar aí com essas visões aí, com esses ensinos heréticos. Então Jesus vai dizer para esses religiosos que eles erravam por não examinarem as Escrituras. O que eu quero trazer com isso é uma advertência para mim e para você também. Hoje tem muita gente sendo levada por vários ventos de doutrina. Tem muita gente vivendo o engano em nome da verdade. A mentira em nome da verdade. Por quê? Porque não são prudentes, não examinam a doutrina de Cristo. Meu amigo, tem gente que acredita que é escolhido dentro de uma linha doutrinária da predestinação fatalista incondicional. Não, que Deus me escolheu, eu sou um escolhido, eu não perco mais a salvação. Examine as Escrituras que você não vai ver isso. Ah, mas evangelista Wellington, a Bíblia fala de predestinação. O problema é que você tem que examinar, você tem que ler e entender o que explica, fazendo uma exegese. A Bíblia fala de predestinação, mas não do indivíduo. A predestinação para o indivíduo é em Cristo. Amém? Isso é outro assunto. Então, por que as pessoas vivem essa doutrina? Porque não examinam as Escrituras. Criam o que eles entendem no seu paralelo dentro daquilo que Jesus ensinou. Até porque Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Quem é salvo não perde salvação. Quem é salvo para sempre. Quem é salvo já foi escolhido de antemão. Porque o próprio Jesus disse que Deus não criou o inferno para o homem. Ele vai para lá por causa do pecado. Então logo Deus não destinou ninguém para o inferno. O inferno é a justiça de Deus para punir o pecador pela sua obra, que é o pecado. Deu para entender? Então Jesus vai dizer, errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Nós erramos por isso, irmão, sabia disso? Aí o cara vai lá, não, tem que guardar o sábado para ser salvo. Sabe por que você erra vivendo esse ritual, esse cerimonial vã? Sabe por que você erra dentro dessa doutrina da Adventista do sétimo dia? Porque você não examina as Escrituras. Você está lá voltado no ensino que é dado dentro da instituição religiosa. Como os saduceus estavam aqui. Os fariseus defendiam a sua visão. Os saduceus defendiam a sua visão. Os adventistas defendem sua visão. Os assembleanos defendem sua visão. Os batistanos defendem sua visão. Os arminianos, os literanos e por aí vai. Os presbiterianos, cada um defende a sua visão dentro da sua religião, dentro da sua linha doutrinária que sua igreja, seu sistema dá. Nós temos que examinar, não é o que ensina a igreja A, B ou C. Nós temos que examinar a doutrina de Cristo, para nela ficar e não errar. Errais por não examinar as Escrituras. Aí vem agora outra linha evangélica, doutrinária dentro de igreja evangélica. Não, você só é salvo se você se batizar nas águas e for membro desta igreja. Se for membro de uma igreja. Não, você só é salvo se você estiver dentro de uma igreja, indo para o templo, adorar a Deus, servir a Deus no templo. Sabe por que você erra nisso? Porque você não examina as Escrituras. Jesus não ensinou nada disso. As Escrituras não ensinam isso. Então, o que Jesus disse lá aos saduceus serve para a gente hoje. Sabe por que nós erramos?
porque não examinamos as Escrituras. Tem uma linha doutrinária aí de um grupo que surgiu aí, que diz que o juízo já se deu, não tem mais juízo eterno. Que diz que não existe mais pecado. O pecado já foi consumado por Cristo. Não. O que foi consumado por Cristo foi a obra na cruz do Calvário para justificar o homem do seu pecado. O pecado continua no mundo. E nós, que já estamos justificados, temos que vigiar, porque o pecado ainda nos tenta. Se a gente não resistir e não vigiar, a gente é levado novamente a se lambuzar no pecado. É o que o apóstolo Pedro vai dizer. É como um porco que foi lavado e voltou ao despojo. É como um cachorro que comeu e vomitou, vômito e comeu de novo. Deu para entender? A Bíblia ensina isso. Então, se a gente examinasse as Escrituras, a gente não vivia dentro dessas linhas de pensamentos heréticas. A gente não vivia perturbado com essas doutrinas que traz confusão, que deturpam, que pervertem a doutrina de Cristo. Errais por não examinar as Escrituras. Mas, irmão, o cara está dando um texto, mas pega o texto que ele está dando e vai examinar, comparando a outros textos. Não pega um texto isolado para formar uma doutrina, um pensamento, uma interpretação e colocar como regra legal para seguir a Deus. Não é assim que se usa a Bíblia. Tem muita gente pegando o texto isolado e aplicando uma doutrina, uma ordenança legal. Por exemplo, o dízimo. Se você examinasse as Escrituras, você ia ver que o dízimo não é uma ordenança para a igreja. Não, irmão, o dízimo é bíblico. Foi bíblico no tempo da velha aliança, para o povo de Israel. Se você examinar a doutrina de Cristo, você vai ver que a igreja não recebeu essa ordenança legal de dizimar. Amém? Mas as pessoas pegam alguns textos isolados, que quem conhece e sabe examinar, vai ver que não tem nada a ver, não tem base nenhuma para esse povo aplicar essa ordenança legal como se fosse uma regra de Deus para você ser abençoado, para você ser grato a Deus, tem que dar o dízimo. O dízimo é uma ordenança de Deus para a casa do Senhor. Primeiro, a igreja não tem casa do Senhor. A casa do Senhor para a igreja somos nós, porque a igreja somos nós, a casa do Senhor somos nós. O que a igreja foi orientada pela vontade própria, se assim desejar, no coração foi contribuição, e não dízimo 10%, e não uma ordenança legal. Cada um contribua segundo propor no seu coração. Deus não estabelece. É você que tem que fazer isso voluntariamente, sem ser avarento. Ajudar não é o ministério dos homens, a obra dos homens. É a obra de Deus. E quem é a obra de Deus? Quem é o templo de Deus? Quem é a casa de Deus? É a igreja A, B ou C? Ou é pessoas que se convertem para Deus habitar nelas? Então é isso. Ajuda o próximo. Pega o teu dízimo, teus 10%. Se quiser ser grato a Deus, ajude um pobre, um necessitado. Foi isso que Jesus disse aos fariseus. Eles viviam essas regras da lei, mas não exerciam a misericórdia. Quando Jesus disse fazer isso e não omite aquela, Jesus não estava dando ordem para a igreja viver o dízimo. Jesus estava dizendo ali que eles na lei tinham que fazer isso, mas não esqueceu o mais importante, que era a misericórdia, porque Deus diz, misericórdia quero, sacrifício não. Deu para entender? Então eu já estou entrando na área do dízimo, mas eu não quero, o assunto não é esse. Mas leva em conta também, porque a gente só erra porque não examina as Escrituras. As pessoas vivem uma fé em Deus cega, guiado por cego. Não, meu pastor ensinou, minha igreja é assim, na minha igreja determinou assim, eu sigo a minha igreja. Por quê? Porque você é discípulo da sua igreja. Você segue uma vida de fé com Deus dentro do que o seu pastor lhe conduz. Não é Jesus o seu guia, não é Jesus o seu pastor, não é Jesus o seu mestre, não é Jesus a cabeça pela qual você se conduz. É a tua igreja, o teu ministério, o teu líder. Porque nós temos que seguir e praticar a palavra de Cristo para sermos prudentes e ser discípulo de Cristo. E tudo que ensinam em nome de Deus que não condiz com a doutrina de Cristo, nós não devemos receber, irmãos. Errais, não examinando as Escrituras, não é?